Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight. E aí, galerinha! Pensava que nunca ia mais me ver, não é? Tava morrendo de saudade de mim, que eu sei, não foi não. Eu sei que vocês estavam, que bom que vocês estavam. Estamos aqui de volta, em um novo modelo, em uma nova sala de aula, aqui no meu quarto de jogos, né? Não é o quarto de Christian Grey, tá? É um quarto normal, bagunçado, que não vou mostrar a vocês, obviamente. E hoje eu vim para trazer aula para vocês, né, nessa belíssima segunda-feira, madrugada aqui, tá? Quase 1 hora da manhã, eu gravando um videozinho para vocês. E só para esclarecer algumas coisas, né? Nossas aulas desse modelo, pelo menos esse mês, vai funcionar nesse modelo, tá? E a gente vai começar hoje com a aula sobre Grécia Antiga. Lembrando que nós paramos em Mesopotâmia, mas só que por conta dos acontecidos do Covid-19, do período que as aulas foram interrompidas, nós iremos ter uma mudança, né, na questão do cronograma. Aí nós veríamos a Antiguidade Oriental, depois a Ocidental, e por conta da diminuição desse espaço de tempo, nós vamos ver hoje a Antiguidade Ocidental, começar com a Antiguidade Ocidental, vendo a Grécia Antiga, né, os primeiros passinhos da Grécia Antiga. Espero que vocês fiquem até o final do vídeo, tá? Para quem não conhece ainda, esse é o meu canal, ele não é tão novo, eu não usava, né? Agora eu vou usar. E quem puder dar o joinha, né? Se inscrever, para ele ficar conhecido e ganhar alguns pontos no YouTube. Quem sabe ficar rico, estilo Whindersson Silva, ou Whindersson Nunes. Pode deixar aí seu joinha, quem gostou do vídeo, fazer um comentário e espalhar para os amigos, quem quiser ver uma boa aula de história aí. Uma boa, né? Não excelente, só um professor bom, né? Como vocês todos sabem. Então vamos lá, vamos começar. Você logo pensa, né? Pô, Mauro já deu um pulo do caramba e tudo mais no assunto. Mas aí de Grécia Antiga ele tem tudo a ver com o assunto que vocês vão trabalhar no SSA, tá? Vocês vão ter um dos grandes nomes, não nomes propriamente, mas um dos grandes assuntos que são trabalhados dentro do SSA, exatamente sobre Grécia e Roma, no período da Antiguidade. Então você vai ter um assunto importantíssimo nessa primeira parte, que é sobre a Grécia Antiga, que é um dos que a galera mais gosta também no período da Antiguidade, no período dos mitos, dos grandes acontecimentos, heróis, semideuses, né? God of War, aí, Kratos arrancando cabeça de deuses e tudo mais. E isso a gente vai ver algumas coisinhas hoje, começar com a formação deles, e posteriormente ver, claro, obviamente, as características das cidades-estados e a herança, como eu sempre falo para vocês, a importância desses povos para nós. No caso, das principais heranças deixadas pelos gregos para nós é a ideia da democracia, né? A organização no sistema de federação e a democracia, que até hoje está sendo tão discutida, até no Brasil hoje está sendo tão discutida, né? Com possibilidades de golpes militares e tudo mais. Então vamos lá, vamos começar, vamos passar o primeiro slide aqui, vamos começar com a localização da Grécia. A Grécia ela fica na região da Península Balcânica, como vocês podem ver aí no mapinha. Eu coloquei um mapinha para vocês, pô. Não é só Bruno que sabe desenhar, não. Isso eu que desenhei também, desenhar tudo por mim nesse período de quarentena, é claro, obviamente. E essa região da Península Balcânica é uma região que vai fazer fronteira, não fronteira provavelmente, mas já está próximo à região do Mar Egeu, que é essa que vocês têm no centro, né, da região próxima à Ásia Menor, né, e na região pertinho da Itália. Logo à esquerda ali você vai ter a botinha da Itália, que der para observar aí no mapinha, pertinho da Itália. Então a gente vai estar aí no Mar Mediterrâneo e na região do Mar Egeu mais precisamente. Essa partezinha aí rosa seria exatamente a Grécia, até 750 a.C., seria o período, né, dos grandes acontecimentos da Grécia nessa maior parte do período. Pô, Mauro, isso parece ser, né, bem pequenininho. Aqui eu tô olhando aqui, a maior parte é ilhas. E o pior é que você tá certo, a maior parte do território, né, grego ele vai ser formado pelas ilhas, os arquipélagos, grande quantidade de ilhas que existem,
né? Também vão ter as regiões continentais, que seriam na região peninsular, que é exatamente essa partezinha próxima do continente, mais chegada no continente. Então você vai ter a parte insular, que são das ilhas, e a peninsular, que é exatamente na Península Balcânica, que o professor da faculdade explicou uma vez onde ficava, que eu não sabia. Agora vocês vão saber de acordo com esse mapinha, porque ele não mostrou o mapa e agora eu estou mostrando para vocês, não é? Mas vejam só que evolução, né? Não? Que melhoria, que, né? Que coisa. Primeira coisa, segunda coisa, esse território aqui onde ficou a Grécia, onde fica a Grécia, é um território muito, muito acidentado. Como vocês podem ver na imagenzinha à direita, tá aqui, eu acho, aqui é o mapa, e aqui é a imagenzinha, você vai ter a região acidentada da Grécia. Um lugar belíssimo, né? É onde Bruna Marquezine vai passar suas férias, né? Tipo Noronha. Você vai ter regiões da Grécia, são cartões postais, né? A região é muito acidentada. A região da costa grega ela é formada por cadeias montanhosas, formações rochosas, com grandes desfiladeiros. Então não é uma região muito simples de se viver, não. Apesar da vista ser maravilhosa, você pode ver aí a marejão maravilhoso, a região do mar Mediterrâneo, coisa estupenda de se ir, né? Um dos maiores cruzeiros, melhores cruzeiros que existe no mundo, é exatamente pelas ilhas gregas, conhecidíssimo. Antes da crise econômica, claro, mas um dos grandes cartões postais do mundo é exatamente a Grécia. E esse território acidentado, ele teve um papel importante na questão da descentralização do poder da Grécia. Os povos que vão se fixar na região, eles vão ser naturalmente, ou seja, de maneira natural, divididos entre si, por conta da geografia do território. Então, o cara se instala numa região e ele não vai ter contato com outra cidade exatamente por conta da geografia que eu divide. Então, você vai ter regiões de cadeias montanhosas, desfiladeiros, escarpas, que isso aí quem explica é melhor, é Sueli nesse caso. Então, você vai ter um grande território dividido entre si, que vai acabar formando o território grego. Cadeias montanhosas, terrenos acidentados, que dividiu, descentralizou a política da Grécia. Isso é importante a gente lembrar, tá? Porque posteriormente a gente vai estudar a formação das cidades-estado, que são as cidades independentes entre si, e a gente vai ver que um dos motivos da formação dessas cidades independentes entre si é exatamente a questão da formação territorial da Grécia, tá? Eles têm a mesma cultura, falam a mesma língua, por exemplo, é o que une eles, seria as bases linguísticas, mas vão ter características diferentes, políticas, né, econômicas diferentes por conta do território onde vivem. Então isso é importante lembrar, guardem na mente. O território, a geografia da região da Grécia acabou dividindo a região, né, descentralizando o poder dos gregos. Eles eram unos como cultura, língua, cultura, né, crença nos deuses e tudo mais, na crença religiosa, mas, porém, entretanto, todavia, eles acabaram se dividindo por conta do território, tá? Tem alguma dúvida? Pode deixar aí no chat ou então espera no outro dia pra gente ter essas dúvidas, tá certo? E para finalizar essa questão da localização, um dos grandes, né, fatos importantes sobre essa formação da região onde ele fica é que por conta desse território acidentado, a dificuldade na questão do plantio, porque você tem um território muito acidentado, rochoso, poucas planícies para se plantar, os gregos acabaram desenvolvendo técnicas de comércio, principalmente comércio marítimo, por ter acesso fácil à região do mar Mediterrâneo, que é um mar calmo, um mar interno, ele vai ter grande temperismo, né? Não como se fosse um Oceano Pacífico ou Índico, é um território uma região bem mais calma, então por conta dessa calmaria do mar Mediterrâneo e do contato com outros povos, seria mais fácil por conta do mar Mediterrâneo do que por terra, então eles acabaram desenvolvendo o comércio marítimo. Então, as características da economia dos gregos, exatamente o comércio marítimo, certo? Então, 3 pontos nós vimos aí. Localização, que fica numa região da Península Balcânica. Segundo ponto, o território acidentado que acabou dividindo a política dos gregos. E, por fim, a questão do comércio marítimo. Show de bola? Vamos continuar aí. Lá atrás eu falei da questão da formação desse território. Quem veio pra lá, não sei o que. Peraí, primeiro deixa eu me mudar de lugar aqui que eu tô na frente do negócio, né? Ai meu Deus, teria errado. Agora sim. Agora. Vou botar em cima que eu gosto de aparecer mais. E aí, quem formou o território? Quem formou a região, né, da Grécia, da atual Grécia? O que se sabe, né, sabe-se poucas informações, né, então teorias que encontradas até então, mas o que se sabe é que houveram tribos indo-europeias que vieram da região da Ásia Menor ou então da região norte da Europa, que se instalaram na região.
Essas tribos vão ser os aqueus, eólios, jônios e dórios, que vão ser os formadores das principais cidades e estados posteriormente, que a gente vai chegar lá. Mas primeiro a gente tem que saber o seguinte: esses povos se fixaram nessa região que está em branco aqui no mapa, tá? Se fixaram nessa região, principalmente numa regiãozinha lá ao sul da Península Balcânica, numa ilha enorme chamada Ilha de Creta, tá? Que vai aparecer aí, né, em vários mitos da história grega, por exemplo, até mesmo do Minotauro. Nesse caso, os povos que se instalaram nessa região, né, eles vão ser conhecidos como civilização cretense ou minoica, por conta do rei Minos, que também vai ser citado em várias passagens, né, históricas desse período, né, dos gregos, da formação grega. Então você vai ter aí uma civilização que vai se formar na região de Creta, na ilha de Creta, que pode ser chamada de cretense ou minoica, tá? Essa civilização, ela vai ter umas características bem legais. Por exemplo, a questão política dela. O centro político era o palácio. A função do rei era muito importante. Todo o centro administrativo emanava, o poder administrativo, econômico, emanava do palácio, da região central do território. Vocês têm abaixo, na imagenzinha, diz que existia um palácio, de palácios na ilha de Creta. Então, esse poder emanava da figura do rei. Então, você vai ter uma questão, uma função monárquica administrativa, que também vai transpassar pela questão religiosa. O próprio Minos, por exemplo, era conhecido como um semideus, né? Ele era conhecido como alguém que trouxe um período de harmonia entre os deuses. Até ele fazer umas besteiras lá com o Poseidon, que a gente vai trabalhar com mito daqui a pouquinho. Mas é importante lembrar que o centro político administrativo da ilha de Creta era o palácio, e daí emanava todo o poder para controlar o território. Essa população vivia também da economia, né? Vivia da produção através do comércio. Então ele comercializava com várias regiões do período, com a própria Itália, por exemplo, e assim como de Chipre e as regiões da Ásia Menor. O que aconteceu com a civilização cretense ou minoica? Ela foi derrotada pelos segundos imigrantes da região, que vão ser os aqueus. Os aqueus vão destruir, né, a ilha de Creta, as principais cidades, e vão construir uma cidade no lugar, que vão ser a cidade de Micenas. Essa outra cidade, né, vai dar nomenclatura à segunda civilização posteriormente à cretense, que é a civilização micênica. E essa civilização micênica, ela vai ter três características básicas. A sociedade vai ser dividida entre três partes. A primeira delas vai ser a aristocracia guerreira, aqueles que viviam do conflito, viviam da guerra. Lembrando que a gente trabalhou, por exemplo, na formação das primeiras cidades, né, do mundo, dos primeiros estados do mundo. A função do soldado é muito importante, porque como você vai viver em constante conflito com outras regiões, com outros povos, a função de guerreiro se torna cada vez mais importante. E os assírios vão ser os primeiros povos a criar a função, né, o trabalho de soldado, a função de soldado. Essa aristocracia guerreira, ela vai ser a mais importante dentro da sociedade micênica, tá? Posteriormente a ela, você vai ter os camponeses, que viviam o trabalho na agricultura e no comércio. Não somente a agricultura, o camponês não é somente aquele que vive no campo, ele também vivia do comércio, do pequeno comércio. E por fim os escravos. A escravidão nesse período, o mais comum era a escravidão por guerra. Um povo que é conquistado, que é derrotado, ele acaba se tornando escravo daquele que acabou vencendo, certo? Show de bola! Mauro, para quê? Qual a importância disso que a gente está vendo e tal? Essas características que a gente está vendo agora, nessa civilização cretense minoica, ou minoica, e na micênica, ela é a base da sociedade grega. Ou seja, você vai encontrar na sociedade grega também algumas cidades-estados com as características de um centro político forte administrativo, como é, por exemplo, em Esparta. Assim como também você vai ter as características da aristocracia guerreira lá. E você vai ter características escravistas em outras cidades-estado, como, por exemplo, Atenas, certo? Segura as dúvidas aí, vamos lá anotando e vamos continuar, tá certo? Posteriormente aos aqueus, você vão ter outros povos que vão se fixar na região, que vão ser os eólios, tá? Que vão formar a região da Macedônia, que é a região mais ao norte. Você vão ter os jônios, que vão formar Atenas, uma das mais conhecidas cidades-estados, que tiveram mais importância na questão da difusão da democracia e da filosofia no mundo. Basicamente, a nossa cultura hoje ela é proveniente da grega e da romana, mas primeiramente da grega, tá certo? E posteriormente os dórios, que formaram a cidade-estado de Esparta. Dentre esses dois últimos aí, nós temos as duas principais cidades-estado, que vão ser Atenas e Esparta. As duas vão se tornar muito importantes por conta das guerras médicas, guerras contra os persas, ou
guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, que os persas vão invadir por 2 vezes o território da Grécia, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, e vão acabar sendo derrotadas pelas cidades-estado gregas, encabeçadas por Atenas e Esparta, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar, show de bola, espero que não tenha nenhuma dúvida. E aí, vamos continuar. Os principais períodos da formação grega, da história grega, os 2 primeiros que nós vamos estudar, vai ser o período homérico e o período arcaico. São os mais conhecidos, né? Assim, o período homérico ele se tornou mais conhecido por ser nesse período que se formaram a questão da história dos mitos. Uma coisa que é importantíssima a gente lembrar é que durante esse período homérico, no período pré-homérico que nós estudamos anteriormente, que foi esse que nós vimos, civilização cretense e minoica, no período homérico você vai ter o desuso da escrita. A escrita ela não deixa de existir, ela continua existindo, mas o que se torna mais comum e corriqueiro vão ser histórias contadas, no caso dos poemas. O maior desses poetas foi Homero. Homero vai ficar muito conhecido por 2 poemas, que vai ser o da Ilíada e o da Odisseia. O da Ilíada é exatamente a guerra de Troia, a guerra contra Troia, tá? E a Odisseia é o retorno de uma dessas figuras que lutou na guerra de Troia, que vai ser Odisseu, para sua terra natal, que é Ítaca. Quando os micênicos, que vão ser exatamente aqueles que eu citei anteriormente, dominaram a Grécia, né, dominaram essa região da Grécia, eles vão ter conflitos diretos com outros povos da região. Por quê? Quais eram esses conflitos? Por que esses conflitos? Nesse mapa que você tem ao lado aqui, tá certo? Você pode ver que tem a região rosinha aqui, tá? E essas setinhas azuis, que seria exatamente o comércio com outras regiões e o período de migração que eles vão ter posteriormente a formação grega. Mas toda essa região do Mar Egeu, na região do Mediterrâneo, era disputado comercialmente. E uma das cidades que eram mais fortes comercialmente por conta de suas planícies e produção agrícola era Troia, que era exatamente uma das rivais, economicamente falando, da região da Grécia. Micenas se desenvolve tanto que vai dominar todas as outras cidades-estados gregas. Vai passar por um período de unificação territorial através da figura da cidade de Micenas, tá? Então vamos lá, recapitulando. A civilização micênica se forma através da invasão dos aqueus e eles vão dominar toda essa região da Grécia, tá? Toda a região das cidades-estados gregas, e vão entrar em guerra contra a Troia, e sendo um dos poemas de Homero. Show de bola? Vamos continuar. Na historiografia, né, o rei de Micenas, Agamenon, ele vai acabar, né, entrando em conflito com os troianos, e essa guerra vai durar cerca de 10 anos, né, um período bem extenso. Aí a maior parte das cidades-estados gregas participam do conflito porque eles estavam sob o domínio de Micenas, né, e Agamenon pede a ajuda deles e acaba levando eles para a guerra contra a Troia. Eles acabam vencendo Troia. Na mitologia, no poema de Homero, a Ilíada retrata exatamente isso, a guerra de Troia. Mas de maneira mais enfeitada. O mito ele tem esse objetivo, né? O mito é uma história contada que vai retratar características culturais dos povos de cada região e transmitir ela da maneira mais bonitinha, mais enfeitada, mais belíssima. Por exemplo, a história de Minos. Minos ele é conhecido, né, pelo seu período de prosperidade na civilização minoica. Na mitologia, Minos ele faz acordos entre ele e os deuses. Um desses acordos seria exatamente conseguir essa prosperidade, e ele pede em sacrifício um touro a Poseidon. Pode pedir qualquer coisa, mas ele pediu um touro. Pedia esse touro para sacrificá-lo. E Poseidon, né, para ter a relação, fixar a relação com o Minos, ele acaba dando, né, surgindo das águas do mar, belíssimo, um touro branco. Esse touro ele vai ser tão belo que o próprio Minos ele desiste de matá-lo. Muda o touro, troca um touro para o seu rebanho e sacrifica aquele touro enganado. E dá o bait. Só que Poseidon, né, se liga das paradas e pune Minos. Faz Minos, a mulher de Minos, Pasífae, não bonito, não, se apaixonar pelo touro branco. Aí você pode pensar, como assim? Mandou se apaixonar, ele é um deus, ele mandou ela se apaixonar por ele. E na história, ela e o touro acabam tendo relações e nasce um filho de Pasífae, que é exatamente o Minotauro. Metade homem e metade
touro. Esse animal, um semideus, considerado um semideus, ele acaba sendo isolado em um labirinto. O próprio Minos manda construir um labirinto por maior arquiteto, um dos arquitetos mais conhecidos do mundo antigo, que seria Dédalus. E ele constrói esse labirinto para deixar o touro dentro, né, guardadinho, bonitinho lá, para que ele nunca saísse. É uma prisão para o touro. E essa prisão acaba sendo depois invadida por um jovem que chama Teseu, que acaba matando o Minotauro e por aí vai. O que isso tem a ver com a história de verdade? O que tem a ver, Mauro, com o que você está falando com a história de verdade? Existe um fundo de verdade na formação, por exemplo, do labirinto e da questão do Minotauro. Os gregos, eles cultuavam o corpo perfeito. E todos aqueles que não tinham o corpo perfeito acabavam sendo excluídos da sociedade. E aí foi encontrado em algumas ilhas gregas prisões, mas não prisões para criminosos. Foram encontradas prisões para pessoas com deficiência. Vê que legal. O Minotauro, nesse caso da história, seria considerado, por exemplo, uma pessoa com deficiência. Tá? E ele acabou sendo isolado do restante da população. E essas prisões tinham esse objetivo real. Então é um mito que serve para contar algo de real, tá? Que seria a questão do cara que tem deficiência com o Minotauro. Que o Minotauro não é uma pessoa comum. Show de bola? Deu para entender essa primeira parte? Então vou voltar para a Ilíada, tá? Na Ilíada, cara, participam heróis gregos, Ajax, participam o próprio Odisseu, que também é chamado de Ulisses, que eram considerados os personagens mais inteligentes do mundo. E dentre elas participa até mesmo o próprio Aquiles, considerado o maior herói da história grega. Tirando Hércules, né, claro, é considerado o maior herói da história da mitologia grega. Aquiles, ele foi mergulhado no rio Estige, que é o rio místico, né, dos gregos, quando era criança. E ele foi segurado pelo calcanhar e mergulhado dentro desse rio e se tornou invulnerável, ou seja, nenhuma arma mortal poderia matá-lo. Isso é uma coisa óbvia, né? Se ele é invulnerável, ninguém pode matá-lo. Exceto pelo calcanhar, que se tornou o ponto fraco dele. Vê só que legal, cara. O calcanhar do cara é o ponto fraco do cara. É o ponto fraco. Uma coisa que no nosso corpo nós temos nesse nosso calcanharzinho, se vocês pegarem esse calcanhar de vocês aqui, aqui a gente tem um tendão que ele se estica por toda a perna, que é o chamado tendão de Aquiles. Se esse tendão se romper, você não consegue ficar em pé, porque ele mantém a elasticidade da perna. E realmente é um ponto fraco, né, de qualquer pessoa, inclusive do próprio Aquiles. Aquiles utilizava uma armadura feita por Hefesto, espada, escudo também, que eram impenetráveis, considerados impenetráveis. E na guerra ele morre. Como assim, Mauro? Ele não era invulnerável, não sei o quê, como é que ele morre? Na mitologia grega, Paris, que causou toda a treta da Guerra de Troia, porque a Guerra de Troia começa por conta de Paris, esse miserável, que ele foi chamado pelas deusas e para perguntar a ele quem era a deusa mais bonita. Apareceu Artemis, apareceu Afrodite, e elas deram a ele cada uma coisa. Afrodite deu, a que ganhou o concurso de beleza, o Miss Grécia de 2002 a.C., ela pegou, deu a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Vê que coisa. Paris, se você me escolher como a deusa mais linda, eu lhe dou o amor da mulher mais bela do mundo. Cara, isso é shit, agora, meu nego. Deixa pra nós, é você. E ele pega e vota nela, dá o voto nela, né? Vira a cadeira só no. É você. Vira a cadeirinha, Afrodite é escolhida como a principal, a deusa mais bonita, e ela dá a ele o amor da mulher mais bela. Só que o problema tá aí. A mulher mais bela do mundo já era casada, gente. E é nessa hora que você lembra o quê? Caso de família. E agora? O nome dela era Helena. Helena era a rainha de Esparta. Meu Deus. Olha com que o cara foi se meter. Com a rainha de Esparta. Ela se apaixona por Paris, claro, que a deusa manda ela se apaixonar. E os dois fogem, né, para Troia. Paris era príncipe de Troia, descoberto depois que ele era príncipe de Troia. E ela foge. E Helena acaba se tornando Helena de Troia. Por conta disso, Menelau, que era esposo de Helena, acaba chamando o seu irmão, Agamenon, e eles vão acabar invadindo Troia por conta dessa traição. Essa seria a ideia da mitologia, a participação dos deuses na guerra. Na guerra, por exemplo, a flecha de Paris é guiada por um raio de sol de Apolo para o calcanhar do herói invulnerável. Tem nada na Ilíada escrito não, né? Foi dito, escreveram hoje, claro, obviamente. E aí, no calcanhar do cara, o cara bate a biela,
Não sei como, mas é a mitologia. Então há uma participação dos deuses, por exemplo. Na mitologia grega, a Guerra de Troia acaba com a construção... Aqui achei. Do cavalo de Troia. Os gregos eles não conseguem invadir os muros troianos e constroem, né, com a ideia de Ulisses, um presente. Né? Foram colocados dentro cerca de 50 soldados desse cavalo, com a madeira construída dos próprios navios, e foi levado para os portões de Troia e deixado lá como presente. O cavalo era o símbolo da cidade troiana, né? Era o estandarte da cidade troiana. E foi deixado como presente, né, para homenagear os troianos pela vitória. Só que aí era treta, né? Os caras estavam escondidos dentro. E quando a cidade estava toda cheia de cachaça durante a noite, eles saíram, abriram os portões e Troia foi finalmente destruída. Na mitologia, Poseidon ajuda os gregos. Ele impede que um cara dê um testemunho dizendo que o cavalo estava bichado. O cavalo era de cavalo de Troia. O vírusinho, que ele estava cheio de gente. Então a serpente Maria vai lá e devora um carinha que era um dos oráculos do período e acaba deixando os gregos entrarem. Então ele ajuda a fazê-lo. Odisseu, quando vence a guerra, ou Ulisses, ele retorna para casa, bonitinho no seu barco, só que ele desafia os deuses, dizendo que nem mesmo os deuses deixariam ele afastado de sua família. E ele acaba se perdendo no mar durante 20 anos, cerca de 20 anos. Somente. 10, 20 anos por aí. Somente, né? Encontra várias figuras místicas como Ciclope, Medusa. É negócio de dar no cabeça. E toda ela vai ter uma mitologia que serve para explicar o fato real. Certo? Espero ter entendido aí a ideia do mito. E vamos agora para a formação exatamente do período homérico. Tá certo? Como formou essa característica da família. A família é a questão real. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Esse período na história dos gregos é um período patriarcal. Desde a formação das cidades, esse é um período patriarcal. E dentro da Grécia, nesse período da formação do período homérico, você vai ter a figura central da unidade familiar agropastoril, que seria chamada de genos ou genos, como você quiser falar. O genos, ele seria a unidade agropastoril, que cuidava da terra. E o líder desse genos é chamado de paterfamilias, ou seja, o chefe da família, o pai da família. Esse paterfamilias, ele vai controlar um local, um quantitativo de terra, e quem vai ter as melhores terras vão acabar se tornando as pessoas mais importantes, e futuramente, já no período arcaico, da formação das cidades e estados gregas, você vai ter a formação da aristocracia. O que é a aristocracia? É a alta classe social, certo? Característica desse período da mitologia grega, como falei para vocês, esqueci até de falar isso. Ela é politeísta, tá? Ela vai acreditar na figura dos deuses como figura humana, humanificada. A gente vai trabalhar numa outra aula em específico isso aí, tá? E ele vai acreditar na figura dos chamados semideuses, que é a relação entre um deus, um filho de um deus, com um mortal. E vai gerar um semideus. Por exemplo, o Minotauro era um semideus. Hércules, que, né, tem a força sobre-humana, era um semideus. Então, algumas dessas pessoas vão ser consideradas semideuses por conta dessa relação com o mortal e os deuses, tá? Já no período arcaico, você vai ter o crescimento desses genos, você vai ter uma aceleração do crescimento populacional dos genos, tá? Que vai acabar formando as primeiras cidades-estado. Lembrando que eu falei lá no começo, tá? Primeira coisa importantíssima, a divisão territorial, a questão geográfica, vai acabar dividindo eles de maneira descentralizada. E agora que essas unidades familiares cresceram, elas vão ter, a partir disso, né, a formação das cidades, com características diferentes. Faz parte da mesma cultura, mas tem características diferentes, que vão ser chamadas polis. A polis é a cidade-estado grega. O que é a cidade-estado? É uma cidade que faz parte da mesma cultura, faz parte do mesmo povo, da mesma língua, mas tem características governamentais diferentes, vai ter leis diferentes, moedas diferentes. Desculpa, falando demais, dá nisso. Vai ter características, por exemplo, diferentes, como eu citei. Uma delas seria a moeda, ou a questão de a figura política, quem é o mais importante. Existia um senado em Atenas, enquanto em Esparta tinha diarquia, que eram 2 reis, não era somente um, eram 2 reis. Então você vai ter essa característica diferente. Então, resumindo, polis é uma cidade-estado que faz parte do mesmo povo, eles são gregos, mas tem características políticos, econômicos diferenciados, sociais diferenciados, tá certo? Em geral, em suma, essas cidades-estados eram controladas pelas assembleias, que eram formadas pelos guerreiros, os caras que lutavam nas guerras, como eu falei anteriormente, e a aristocracia, que eram os donos das áreas produtivas, que seriam os genos, os antigos genos. Tá? Então eles vão comandar a política do território grego,
das cidades-estados gregas, tanto guerreiros quanto aristocracia. Eles dominando essas terras vão acabar se tornando mais fortes, mais influentes por conta da produção. Lembrando, a profissão mais importante nesse período é a que produz o alimento, que seria o agricultor, tá? Com esse crescimento acelerado, vai haver um período em que vai faltar terras e comida para tanta gente, por conta da falta de técnicas agrícolas, claro. E boa parte da população pobre da Grécia vai acabar migrando para outras regiões da região do Mediterrâneo. E isso vai acabar formando a chamada Magna Grécia, que vai ser a região fora da Península Balcânica, que é essa região que vocês têm ao lado. Foi rápido agora. Das setinhas azuis, que vão ser precisamente na região do Mar Mediterrâneo, Mar Negro, e também na Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, assim como também na região da Ásia Menor. E também na Península Itálica, na região da Magna Grécia, que você vai formar, vai ser o período de expansão, onde eles vão migrar para outras áreas, buscando novas terras para poder viver, essas terras que não existiam no seu próprio território. Então vai haver esse grande período de migração aí durante o período arcaico. Show de bola! Galerinha, eu acho que eu não sei se eu não se me estendi bastante o suficiente, mas estamos aí, né? Espero que vocês tenham entendido todo o videozinho, assistam, né? Qualquer coisa, qualquer pergunta, deixa para aula, quem vai ter online. Deixa o joinha, não esqueçam, curtam o canal, né? Sigam e compartilhem para a galera que já achou uma aula legalzinha. É isso aí, obrigado pela atenção, tenham uma ótima madrugada, ou tarde, ou manhã, não sei que hora vocês vão estar assistindo. Falou!